graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra nos diz em Provérbios 6:2: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Hoje é um domingo especial, domingo de Dia dos Pais. Nós estamos ainda um pouco desfalcados, né? Gostaria até de lembrar os irmãos. Alguns irmãos mandaram mensagem que estão gripados, que não vão poder vir. O Elias, a sua família, pediu oração. Espero que seja só uma gripe mesmo. Então, aqueles que também hoje participam conosco através da internet, estão nos assistindo, que não seja só um assistir, você cultue conosco também nesse momento. Então vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento e agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos por estarmos na Sua presença aqui neste domingo, nesse encontro de culto. Pai, recebe essa celebração. Nós louvamos e bendizemos Teu bondoso nome. Chegamos aqui como família cristã para buscarmos orientação para as nossas vidas e comunhão contigo e com os irmãos e as irmãs. Que Teu Espírito Santo nos dê o entendimento da Tua palavra e que ela permaneça nos nossos corações ao longo de toda essa semana. Que os Teus ensinamentos nos fortaleçam e que este culto seja agradável a Ti, Senhor. Nós te pedimos, Pai, seja conosco, fortalece a nossa fé, o nosso testemunho, a nossa vida nessa hora, ajuda-nos a crer e cumprir a Tua vontade, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Eu convido você, nós vamos fazer uma leitura que está em Efésios 5, do 25 até o capítulo 5, 2, que está projetada. Vamos ler todos juntos essa palavra? Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu convido você nesse momento a baixar sua cabeça, pedir perdão. Em meio às experiências de amor e cuidado, há muitas famílias nas quais as relações entre pais e filhas são carregadas de rancor, de violência, de desamparo, de abandono, orientações que não condizem com a palavra de Deus como nós lemos. Então clamamos a Deus por essas relações quebradas que causam sofrimento, dor, para que haja cuidado e proteção. Peçamos perdão e também intercedamos por todos. Depois de alguns momentos de silêncio, eu vou pedir para Maria José fazer uma oração em voz audível, por gentileza. Senhor, venha estar conosco, Senhor, venha examinar o nosso coração, venha nos perdoar, Senhor, venha cuidar das pessoas que estão sofrendo, Senhor, com os relacionamentos com os seus pais,
filhos com os seus pais, pais com os seus filhos. Cuida, Senhor, mostra, Senhor, a tua vontade, mas mostra para eles a salvação, Senhor, que possamos ser essas pessoas que levam, Senhor, a salvação. Ajuda-nos, Senhor, perdoa-nos sempre, limpa a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, cuida do nosso coração, transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quando nós somos sinceros e confessamos a Deus os nossos pecados, nós ouvimos a seguinte promessa de Deus: como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E é com essas palavras que nós recebemos em nome de Jesus Cristo o perdão. E é por sermos acolhidos por Deus da forma que nós somos. Nós às vezes pensamos em Deus como Pai e temos referências humanas ruins de pais. Mas eu quero que você pense naquela melhor projeção que você possa pensar de pai. Esse é Deus, só que 10 vezes melhor. Então, você se sinta acolhido, abraçado em nome de Jesus nessa hora. E é no nome desse Deus maravilhoso que é Pai, que acolhe, que nós cantamos e nós bendizemos louvores. Então eu convido você a louvar e a bendizer o Senhor com cânticos de louvor nessa hora. Eu chamo o Ministério de Louvor. Então vamos cantar, vamos louvar. Que bom a gente saber que Deus nos perdoa e que Ele anula, Ele pode anular, Ele tem poder para isso, aquela palavra, aquela frase, aquela coisa que machucou o coração do filho, do irmão, do amigo, e nós louvamos a Deus por isso, né? Pedimos que a interferência poderosa do Espírito Santo de Deus para harmonizar essa relação entre as pessoas, entre pastores, entre amigos, entre marido, mulher e filhos. É muito bom que o Espírito Santo de Deus esteja, não é bom, é fundamental, é necessário. Nós não sabemos viver sem Deus, né? Nós não sabemos viver sem a ação poderosa do Espírito Santo. E uma vez que Ele faz isso, nós nos congregamos e nós somos abençoados também, é o que nós vamos cantar. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também, com um clima, uma esfera de amor, e uma força que se
Esse cântico é um cântico para a mocidade, para todos aqueles que se sentem jovens, todos aqueles que vão carregar a tocha do Evangelho para a cidade e para outras pessoas. unidos iremos andar. Um grande sonho de uma comunidade, Pai. Um grande sonho que nós andemos unidos. Mas para que nós andássemos unidos, Pai, unidos, foi necessário um sacrifício teu lá na cruz. Esse alto preço que foi pago. Nós falamos que a salvação é de graça, mas ela custou esse alto preço. Deixar sua glória, deixar o melhor lugar que tinhas para habitar, junto com o Pai, e vir aqui na terra, nos remir do pecado,
nos salvar, nos santificar, para que nós pudéssemos andar unidos. Nós te louvamos, Pai, por isso. Nós pedimos, Pai, que Tu recebas o louvor do coração de cada um desses que aqui estão, daqueles que nos acompanham também. Recebe, Pai, o louvor de cada um, uma honra agradável a Ti. É no nome santo de Jesus Cristo que nós louvamos, nós agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Hoje é Dia dos Pais, a gente não poderia deixar passar em branco, mas nós não vamos chamar os pais aqui na frente hoje. É para, apesar de estarmos desfalcados com poucos pais, mas para evitar aglomeração já era planejado. Mas nós temos aí nos bancos uma lembrancinha dos pais da nossa igreja. Então, mas talvez você tenha pensado assim, Gisele, mas tem uns bancos aqui vazios, tem lembrancinha. Então eu gostaria de fazer um desafio para a igreja. Você pode levar um para o seu pai, né? Mas eu gostaria que você colocasse em oração, a partir de hoje, a vida de um homem que você vai abençoar com essa lembrancinha. E eu gostaria de desafiar a igreja aí, talvez desse homem, ou de outros, né? Que você pode levar mais de uma lembrancinha. Se você tiver em mente aí 2, 3 pessoas que você possa convidar, né? Porque nós temos até o final do ano, não sei se você já teve o trabalho de contar, mas eu tive 22 semanas para terminar 2021. E eu gostaria de desafiar a igreja a nós orarmos para que Deus trouxesse 20 visitantes até lá. Essa caixinha aqui, que ainda está feinha, vai ficar mais bonitinha. Aqui dentro tem a lembrancinha para os futuros visitantes da nossa congregação. E aí eu gostaria de desafiar você que em dezembro, no último domingo, ela estivesse vazia. Porque assim, às vezes a gente pensa, né? Nossa, os bancos estão vazios, as pessoas não estão vindo. Nós temos assim, várias realidades. Nós estamos no meio da pandemia, então assim, não é tempo da gente falar porque fulano não veio, porque fulano não veio. Tem gente que ainda tem medo, não se vacinou, ainda está receoso, então assim, não é o tempo. Mas tem aquelas pessoas que estão procurando lugar para congregar. Elas sentem falta de alguma coisa, de Deus. Vamos pensar nessas pessoas que ainda não conhecem, que querem, que estão buscando. Então que você ore a Deus durante essa semana e pense na pessoa que você vai levar essa lembrancinha. Essa aqui eu vou levar para o meu pai, que infelizmente por motivo de saúde não pode vir. E eu sei que ele gostaria muito de vir, mas ele já não entende mais o que está acontecendo, infelizmente. Mas pense, né? Pode ser um vizinho, pode ser a pessoa que você vai lá todo domingo, todo sábado comprar pão, né? Então assim, existem inúmeras. Então aqui é um desafio missionário do nosso Dia dos Pais. Então por isso que é diferente. Depois da mensagem a gente vai orar pelos pais da nossa igreja e também por esses aí que a gente ainda não conhece, mas que Deus no seu coração já conhece. E nós vamos ler o mesmo texto da semana passada. Fique tranquilo que até setembro nós vamos mudar de texto, tá? Então assim, nossa, você vai falar desse texto de novo, mais um pouquinho só, mas depois a gente vai falar mais sobre outras partes. E lembrando que eu fiz uma alteração no meio da semana. Nós estávamos fazendo o nosso estudo de Atos no formato de pequeno grupo, pelo Google Meet. Só que vários irmãos voltaram a trabalhar e estão tendo dificuldade de acessar naquele horário, né? Então, devido a essa demanda, e também a uma demanda particular, nós mudamos para o YouTube. Então a aula vai ser gravada, a mesma aula que a gente assistiria lá, está no YouTube. E assim, a gente parece que não, mas por exemplo, nós geralmente nos reunimos numa base aí de 2, 3, no máximo aí que a gente alcançou foi 5, 6 pessoas, né? O nosso estudo só no dia que foi publicado, até meia-noite, já tinha tido acho que 8 ou 9 visualizações. Então assim, a gente acaba alcançando também mais pessoas através de um vídeo que fica gravado. Hoje em dia nós estamos com um movimento assim, eu assisto a hora que eu posso. Até o próprio
culto. Eu sei de irmãos que falam, eu não consigo assistir às 10 horas, eu vou participar mais tarde. Então, é uma nova realidade que a gente tem que entender e que a gente vai ter que administrar. E que o Senhor nos ajude, então, nessa nova realidade. Então, por isso que a gente deixou aí de fazer, então, via videochamada, porque também nós estamos agora, como nós estamos presencialmente no domingo, a gente pode ter de novo estamos aqui, estamos conversando. Então, a ideia do pequeno grupo é o quê? Manter esse vínculo. Então, nós estamos aqui. E no futuro, assim que Deus permitir os índices melhorarem, né? Eu estou tão ansiosa quanto vocês, a hora que a gente vai poder sentar em volta de uma mesa, estudar a Bíblia, comer um bolo, falar da vida. Isso é muito bom e dá saudade. Então, no momento oportuno, creio que, espere em Deus que logo, e a gente vai poder fazer isso pessoalmente. Então, por isso essa mudança aí, até para a gente alcançar mais pessoas. E aí também, talvez você possa usar também esse link do estudo bíblico aí também para evangelizar. Pessoas que você conhece, que gostariam de estudar a Bíblia, de acessar de uma maneira simples, a gente tem feito os estudos não muito complexos, você pode mandar o link também. Olha, ouve esse estudo, ouve minha pastora lá, ora por ela, oração é sempre bom. Então, para nossa meditação nessa manhã, Atos 1, versículo 8 ainda, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Clamamos, ó Deus, nesse momento, por cada pessoa que o Senhor trouxe à memória, daqueles que estão aqui conosco, daqueles que estão em casa participando conosco, para fazer, Senhor Deus, esse Dia dos Pais de forma missionária. Senhor, que essas pessoas que nós pensamos, que o Senhor já esteja preparando o coração, nós oramos. Também te pedimos, ó Deus, aqui pelos nossos vizinhos em torno do templo, que no momento propício nós possamos também fazer esse movimento evangelístico e que o Senhor já esteja preparando cada pessoa, cada coração para receber a tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor nos oriente nesse momento, como igreja, na ministração da tua palavra. Ilumina, nos dá entendimento, em nome de Jesus. Amém. A gente começou falando então sobre a chama que se espalha, e hoje encerra então os Jogos Olímpicos, mas diz a lenda que a chama não pode ser apagada. Então, assim como a chama olímpica não pode ser apagada, a nossa chama também, espero que não se apague quando a gente pensa no Evangelho. E quando a gente pensa no livro de Atos dos Apóstolos, a gente tem aí batido e sendo enfático no estudo desse livro, porque ele é um livro fascinante, que conta a nossa origem. E é importante porque a gente precisa saber aonde nós começamos. É importante ter uma tradição, é importante ter uma história. E nós encontramos dezenas de temas cativantes e cruciais no livro de Atos. Nós falamos do início da igreja, nós falamos de ministério, nós falamos de pregação, de conversão, de salvação, falamos do Espírito Santo, de missões, de evangelização, de discipulado, de plantação de igreja, como a gente está aqui começando, de formar líderes, de estilo de vida cristã, de perseguição, também há relatos de martírio, de oração, de compaixão e graça. E muitos outros assuntos estimulantes. Então, se você estiver querendo ler algo que seja assim, que fale um pouco sobre tudo, leia Atos. É uma história teológica acima de tudo, que quer nos mostrar como a salvação chegou até nós. Então, além desse estímulo que Atos dos Apóstolos nos traz, ele vai falar para a gente da expansão então do cristianismo de Jerusalém a Roma, de Jerusalém então passando pela Judéia, pela Samaria, até chegar então na época nos confins da terra, conhecido que era o Império Romano, e depois de tanto tempo chegou até nós. Só que isso aconteceu em 3 décadas, 30 anos, Então vamos pensar no impacto disso. E às vezes a gente não para pensar. A narrativa de Lucas aqui aconteceu mais ou menos entre o ano 33 e 64 depois de Cristo. É um período muito curto. A maioria de nós aqui já tem 30 anos. Só a Mariana que não.
Já tem? Então, né? A maioria de nós já tem 30 anos. Você consegue imaginar, se você tem mais de 30 como eu, onde você estava aos 30, né? E a gente vê que 30 anos é muito pouco tempo. Talvez quando a gente tinha 30 anos a gente não tinha alcançado tudo o que a gente pensou. Talvez a gente ainda não tenha alcançado tudo aquilo que a gente planejou para a nossa vida, para a nossa família, enfim. O fato é que a igreja de lá para cá continuou crescendo, né? Continuou crescendo, foi muito além daqueles 12 discípulos medrosos. Hoje nós estamos aí, se a gente pensar, nós somos 2 bilhões mais ou menos de pessoas no mundo, 1/3 da população. 1/3, então tem bastante gente aí que não conhece o Evangelho. E às vezes a gente fica preocupado com aquele que conhece, não que não deva ser o motivo da nossa preocupação, não é isso. Mas é aquele que não conhece, que não sabe, que não conheceu Jesus ainda. Então é muito interessante quando a gente pensa em tudo isso, fora o impacto, né, que o cristianismo teve na civilização, na cultura, na família, na educação, na medicina, na questão da liberdade, nos direitos sociais, enfim. Às vezes a gente fica pensando em muitos ismos que tem por aí, mas se a gente olhar para a Bíblia, olhar para o Evangelho, está lá há muito mais tempo, de uma forma pura, verdadeira, que Deus nos apresenta. Então, eu não sei você, mas sabe o que é mais impressionante disso tudo? A sementeira de tudo isso, vamos pensar assim, essa chama que se iniciou aí, nesses 30 anos narrados em Atos dos Apóstolos, chegou até nós. Isso é maravilhoso, porque chegou até nós. O que a gente pode aprender desses cristãos que em tão pouco tempo colocaram o mundo conhecido de ponta cabeça. Já parou para pensar? Deixando de lado as diferenças culturais e as singularidades históricas, as atitudes, o estilo de vida primitivo trazem para a gente vários exemplos. Vários exemplos para nós também, IPI aqui em São Carlos, nesses 5 anos. Então a gente precisa abraçar de forma individual, cada um estudando, e também coletiva. Juntos, o padrão de como Deus age, de como Ele intervém quando Ele faz o reino avançar. Então quando eu desafio você aqui a orar, porque às vezes a gente pensa, e eu compartilhei com o Dioraci essa semana, eu falei assim, a gente fica pensando, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para a igreja crescer? Nossa, olha, meu filho, o que eu tenho que fazer? Porque meu pai, minha família, o que eu tenho que fazer? A gente acha que a gente sempre tem que fazer alguma coisa. E Deus falou fortemente no meu coração, a sua parte é orar, o resto é comigo. Às vezes a gente fica assim, exaustivamente, e pensando e planejando, mas Deus fala assim, deixa que eu faço. Eu vou fazer do jeito melhor que o seu, garanto. Geralmente é. Quando a gente permite que Ele faça. Mas porque a gente tem o ímpeto, né? A nossa realidade hoje em dia é o do fazer. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Nós não nos permitimos o ócio criativo. Para quem não sabe, é você ficar sem fazer nada mesmo. Para criar, para pensar. Você não se permite relaxar. Eu comentei a semana passada que a gente não se permite o silêncio. Porque Deus, Ele age do jeito que Ele entende que tem que ser. E às vezes a gente desenha para Deus, eu quero assim, assim, assim. Eu só sei que vai ser o Senhor se acontecer desse jeito. E geralmente Deus vem e Ele desmonta todas as nossas expectativas. Com certeza em Atos com os discípulos não foi diferente. E para compreender assim, a magnitude dessas conquistas dos primeiros cristãos, eu gostaria de apresentar para vocês 2 questões, que às vezes a gente não entende, mas que está tão visível em Atos e pode estar visível na nossa vida. 2 coisas para a gente entender como Deus moveu naquele início, naquela igreja primitiva. Primeiro, para a gente ver quais eram as forças que ajudavam, porque tem forças externas que Deus usa para o nosso bem. Que às vezes a gente acha que é ruim, mas que são boas. E depois, quais eram as forças que agiam contra aquilo que estava acontecendo. E às vezes a gente acha que é a favor. E aí estas coisas estavam na cultura, na forma, no ambiente onde eles viviam.
Então, vamos pensar então nas forças que ajudavam. A gente pode falar basicamente de 3 forças, que alguns historiadores talvez vão achar que é ruim, mas nem tanto. Primeiro, a Pax Romana. Segundo, a cultura grega. E terceiro, a fé judaica. Coisas que aparentemente... Mas olha comigo. Primeiro, a paz romana. Durante quase 100 anos, o Império Romano foi rasgado por sucessivas guerras civis. Até que com a ascensão de Augusto César, no ano de 31 a.C., houve paz no Império, em todo o Império. E essa paz possibilitou estabilidade, boas comunicações, estradas acessíveis. Sabe aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma? É dessa época, porque todas as estradas levavam a Roma, o centro do Império. Então, talvez a gente não veja tudo isso, mas o fato é que quando Lucas narra pra gente Atos dos Apóstolos, a gente vê o que? Essa paz permitindo e sendo benéfica para a disseminação do Evangelho. Relata, essas viagens que ele conta não seriam possíveis se não fosse a Pax Romana. E aqui essa Pax não é uma paz, né? Vale a pena depois a gente pensar, não é a paz de Deus, né? É uma paz política. O fato é que ficou rápido e ficou seguro viajar. As cartas chegavam, e o Novo Testamento mostra pra gente que é um monte de carta que chegou num monte de lugar. E quando a gente estudou lá 1 e 2 Coríntios, a gente viu que provavelmente tem uma carta aí que foi perdida. É ruim ter um documento perdido. Né? A gente não sabe os motivos, mas enfim. E a segunda coisa que a gente vê o quê? A cultura grega. E aqui é um fator que ajudou a avançar a fé cristã, e às vezes a gente não dá muita atenção, porque tem um lado ruim e tem um lado bom da cultura. É importante a gente deixar isso claro. A gente está lendo aqui a cultura do século I, mas depois a gente vai pensar na nossa cultura de hoje. O que acontecia lá naquele tempo? A língua grega. A língua grega, vamos traduzir, era o inglês da época. Você pode talvez não saber a gramática, mas talvez você já tenha ouvido 2, 3 palavras. E para quem estuda línguas, o inglês é a língua mais fácil de se aprender. Se você comparar a gramática do português com o inglês, a gente devia estar falando inglês. É muito mais simples, é fácil de falar, é fácil de se comunicar. Na época, não que o grego seja fácil, porque quando a gente estuda o grego, a gente vê que, meu Deus, parece que o português tem muito mais do grego. Mas o fato é que, apesar do latim ser a língua oficial do Império Romano, no dia a dia, no corre-corre, se falava em grego. E isso permitiu também que o Novo Testamento chegasse às pessoas cultas. Porque existia também o pensamento grego. O pensamento grego, que é algo bem complexo, não tinha como escapar da língua. Então, quando a gente estuda, por exemplo, em Atos, falando de Filipe, de Bereia, que a gente viu na última quinta, essas pessoas falavam o grego muito mais aprimorado. O Evangelho chega até elas através de Paulo e entra ali, aquilo ali encontra a raiz. Então, os cristãos, eles não foram os primeiros, né, a atacar. Vamos pensar aqui, porque a gente pensa em pensamento grego, a gente pensa nas aulas de grego da escola, do Império Romano, não é... Isso, filosofia do Alexandre o Grande, que foi o grande disseminador da cultura grega por todo o mundo. E aí a gente pensa assim, que talvez a língua grega, o pensamento grego era politeísta, porque a gente lembra o quê? Dos deuses gregos, do Olimpo. Só que para a gente trazer a memória, é importante a gente lembrar que o pensamento grego original também atacou o politeísmo. Muito antes. Então, os pensadores gregos, quando a gente pensa da filosofia, eles atacavam com crueldade, assim, enfaticamente o politeísmo, o antropoformismo, que era aquela ideia da imagem de animais. Eles atacavam o adultério, eles atacavam várias questões culturais. Então, o pensamento grego em si já trazia em si. Então, Platão, Aristóteles, por exemplo, eles impulsionavam o movimento ao monoteísmo. Tudo foi sendo preparado.
E aí dentro do pensamento grego tinham as religiões gregas, né, que a gente comentou aqui, as religiões emotivas, entusiásticas. Então o movimento que existia lá de separar bem e o mal, enfim, e elas se propunham a ajudar as pessoas no cotidiano, no dia normal, pensando em questões de imortalidade, ou seja, é uma coisa meio dúbia, mas o fato é que o pensamento grego trazia as pessoas à abertura à espiritualidade. Aquelas pessoas que eram totalmente pagãs, elas estavam dispostas a se relacionar com qualquer Deus também, que é o que a gente vê lá, por exemplo, quando a gente lê Paulo em Atenas. Paulo fica chocado e tem até o altar do quê? Do Deus desconhecido. Vai que tem algum Deus que a gente não conhece e ele se chateia que a gente não adora ele, tem o altar do Deus desconhecido. E o que Paulo faz? Aproveita isso e... Tá vendo esse Deus desconhecido? É esse que eu venho apresentar. Né? Paulo, ele é incrível e ele traz pra gente esses exemplos. E quando a gente olha pro nosso tempo, por exemplo, né, e a gente vê, por exemplo, tanta divisão, e aí quando a gente pensa na Pax Romana, fazendo um paralelo, né, entre direita e esquerda, discursos cheios de ódio que dificultam o quê? O evangelho, porque aí, às vezes a pessoa, ao invés de ela estar aberta para ouvir, ela pergunta primeiro em quais são as ideias políticas. Isso acaba atrapalhando, mas ao mesmo tempo, se você disser assim, olha, no momento eu não tenho, talvez ela queira falar de política com você, mas você vai ter oportunidade de falar de Jesus para ela. A cultura grega, que parecia algo difícil, hoje quando a gente olha para a nossa cultura e a gente pensa na internet, há um tempo atrás isso era um empecilho. Onde já se viu alguém ficar no meio do culto mexendo no celular? Hoje faz parte da nossa realidade. Então, assim, para a gente ver como que algumas coisas dá para a gente fazer uns paralelos. Então, a gente vê que a cultura, a Pax Romana, a cultura grega, elas facilitaram em algum momento. Depois a gente tem a fé judaica, né? Os romanos nunca entenderam os judeus. Para eles era algo muito estranho. O quê? Tem um povo monoteísta que tinha um livro sagrado e que adorava a Deus de uma forma muito particular, e que tinha um dia reservado para isso, e que não comia as mesmas coisas que outras pessoas comiam. Para eles era muito estranho isso, era muito esquisito. E Paulo tinha conhecimento disso, e ele usa isso como vantagem no primeiro século em prol do cristianismo. Tudo isso, paz romana, cultura, fé judaica. Lembra que ele escreve lá aos Gálatas? Ele diz assim, no capítulo 4, de 4 a 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. O apóstolo reconhece o momento histórico exato, preparado por Deus Pai, para que o Filho pudesse nascer, crescer, morrer, ressuscitar, nos salvar e enviar os seus discípulos para pregar. Então, quando depende do Espírito de Deus, o cristão ele descobre aí que Deus é quem abre as portas para ele dar testemunho, para iniciar um relacionamento discipulador com as pessoas que vão surgindo ao longo do seu caminho. A plenitude do tempo aqui, que foi o período de Cristo e de Atos dos Apóstolos, revela que Deus é Ele mesmo quem constrói as pontes diante de nós. E que Ele vai usar, às vezes, aquilo que a gente acha que é ruim. Mas Ele é Deus. Ele vai construir as pontes das maneiras mais inusitadas possíveis. Fazendo chegar àquela pessoa o Evangelho e ele ser recebido. E às vezes a gente não entende como. Mas essas pessoas, elas estão sendo preparadas por Deus. Quando a gente pensa nos visitantes que eu falei, elas estão sendo preparadas desde já. Nesse exato momento ela ainda não ouviu a mensagem do Evangelho da sua boca ou da sua vida. Mas Deus já está preparando, através da cultura, através daquilo que ela convive, daquilo que ela vive, até das coisas que a gente pode achar que é ruim, que são ruins. E aí quando a gente pensa nas coisas que eram ruins, a gente tem então duas barreiras lá no primeiro século para os crentes, que eram algo difícil deles passarem por ela para pregar o Evangelho. A primeira coisa é que o Evangelho era escandaloso para os judeus.
Não era fácil, não é até hoje, para um judeu seguir a Cristo. A gente talvez não tenha muito convívio, aqui no interior particularmente a gente não tem, né? Muitos judeus, mas o fato é que a mensagem ela era na maioria para iletrados, para pessoas incultas, e os judeus eles estavam acostumados a rabis eruditos. Eles eram pessoas que estudavam, então a mensagem para eles do evangelho soava como uma afronta ao judaísmo. E a proclamação de Jesus como Messias, o Mexia, o Cristo, aquele esperado, aquele que... O quê? Esse Messias é o carpinteiro de Nazaré, nascido de uma mulher, fora do casamento, era algo extremamente escandaloso para os judeus. Como assim? Pior ainda, o livro da lei dizia que alguém pendurado no madeiro era o quê? Maldito. Está lá em Deuteronômio 21, 23. Então, para o judeu, Jesus morrer na cruz, falhar, ele é considerado maldito. Isso era ridículo, isso era ofensivo. O Messias prometido ser esse. E a maneira de ser da igreja, então, era algo para um judeu de forma assim, extremamente blasfema. Por quê? Porque os judeus, os crentes no caso, eles não observavam toda aquela ritualística judaica do Antigo Testamento, aquele sistema sacrificial, a questão da circuncisão, né, que a gente viu que é uma das primeiras discussões de Atos dos Apóstolos. Então, não é para a gente ficar surpreendido com a reação violenta dos judeus quando eles apedrejam Estevão, por exemplo. Aonde os crentes iam, havia tumulto, havia judeus indignados. Isso era uma barreira. Por isso que a gente vê, por exemplo, Paulo, sempre tem um grupo de judeu querendo acabar com ele. Porque para o judeu aquilo era um absurdo. E a gente sabe também que o evangelho era o quê? Uma outra barreira que existia. O evangelho era loucura para os gentios, para aqueles que não eram crentes. Então o gentil que era uma pessoa, o gentil que não era uma pessoa judia, quando deparava com o cristianismo, achava que aquilo lá era loucura. Vocês estão tudo louco. Primeiro, por causa da posição religiosa, que enfrentava oposição, sofria perseguição. Como assim eu vou adorar um Deus e eu vou ser perseguido? Segundo, quando os crentes pregavam que havia só um Deus e proibiam também a confecção e a adoração de imagens, os romanos, pensa bem, tinham muitos deuses, muitas imagens, e isso tudo fazia parte do culto do Estado, né? O imperador também era cultuado como Deus, ele era considerado um Deus. Então, a pessoa que não se envolvia na adoração também do imperador, nos cultos religiosos, era uma ameaça para o Estado. Se você não está adorando o imperador, tem alguma coisa errada. Então os romanos, eles não entendiam os crentes, que tinham o rito também de comer o corpo de Jesus. Isso parecia canibalismo. Então, a vida social dos primeiros cristãos não era nada atraente. Imagina a dificuldade. Eles não frequentavam o teatro, porque eles não gostavam das histórias dos deuses, porque no teatro eram as histórias dos deuses que eram interpretadas. Eram tidos como incultos, como antissociais por uns, era tido como louco por outros, fora a tensão familiar. Porque pensa bem, você é o primo do fulano? Aquele lá que se converteu ao cristianismo? Aquele canibal? Aquele louco lá? Não acredito. Pensa, né? A mulher que se tornava cristã e o marido que permanecia no culto ao imperador. Como era isso dentro de casa? Às vezes a gente pensa nisso na nossa realidade, né? Um casamento misto já é difícil funcionar. Imagina naquela realidade, porque hoje a gente tem um diferencial. Eu estava ouvindo outro dia um podcast falando sobre ateísmo, e ele falou assim, a gente tem um diferencial hoje. Para nós não existe a concepção fora do pensamento judaico-cristão. Quando alguém fala que não acredita em Deus, ele não acredita no Deus cristão. Não existe mais aquela concepção de múltiplos deuses, do politeísmo que existia na antiguidade.
Né? Ninguém está aqui, em qual Deus que você não acredita? Por mais que a gente fuja disso, o fato é que o nosso pensamento como sociedade, aí vamos pensar fora do nosso quadrado, de forma geral, ele acaba sendo monoteísta. Acaba sendo só de um Deus. Então, mas nessa época dos nossos apóstolos aqui, não. Então, era uma coisa muito complicada. Em cada área da vida, o crente daquele tempo encontrava muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Se a gente acha que é difícil ganhar pessoas para Jesus hoje, aqui no Ocidente, nessa realidade, a gente deve ser grato por não ter vivido na época da igreja primitiva. Porque nessa época era uma tarefa extremamente difícil, custando muitas vezes a própria vida, de verdade. Né? Se você pregasse para alguém que de repente tivesse alguma possibilidade de te mandar para a Arena dos Leões, você ia. Você ia enfrentar leão, você ia enfrentar martírio de outras formas. Então, quando a gente olha para esse mundo, então, vamos pensar nas similaridades, então, do mundo de Atos e o nosso. É fácil a gente pensar que os primeiros cristãos eram diferentes de nós, mas, além do que a gente já viu até aqui, há semelhanças que devem nos encorajar. E é isso que a gente precisa trazer à nossa memória e que está nesse versículo precioso que a gente leu. Primeiro, o contexto desses crentes eram os centros urbanos, eram as cidades. A gente pensa, talvez a gente olhe para a história da IPI, para a história do presbiterianismo na América do Sul, principalmente no Brasil, a gente pensa num contexto rural, porque era a realidade, né, há um século atrás, né, eram as fazendas, e a gente tem histórias lindas de pastores como, eu não vou lembrar o nome dele completo, do reverendo Jonas, né, o apóstolo do pé vermelho, que ia de fazenda em fazenda pregando. O primeiro pastor brasileiro que era padre, o Manuel da Conceição, que ia lá com o cavalinho de fazenda em fazenda pregar. Não é, a gente está pensando aqui em Atos dos Apóstolos, e a gente vê o que? Igrejas em contextos urbanos, cidades. Quando a gente estuda Atos dos Apóstolos, a gente vê um contexto muito mais parecido com o nosso do século XXI, do que dos nossos antepassados do século XVIII, do século XIX. E isso precisa nos animar, porque os primeiros crentes, eles estavam nas grandes cidades, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Filipe, Roma, Corinto, cidades muito mais parecidas com as nossas, e todas elas eram cidades chaves. São Carlos é uma cidade-chave aqui no interior. Então, a influência das cidades grandes ela é muito importante para a evangelização. Então, Atos, como a gente vai ver na caminhada por esse livro, tem muito para ensinar para a gente nesse sentido, a pregar na cidade. E a gente vai ver que também o contexto de Atos não é diferente do nosso no que diz respeito à pluralidade de ideias. Né? Atos, os crentes, eles não flertavam com outras ideologias, eles simplesmente proclamavam Cristo com todo o poder de persuasão que eles tinham a seu dispor. E havia diferenças na maneira de apresentar o Evangelho, porque, por exemplo, no meio do paganismo de Listra e no contexto filosófico de Atenas, a gente vê, por exemplo, Paulo agindo de forma diferente do que ele fez, por exemplo, em Bereia. Em Bereia ele senta, abre o Antigo Testamento e vou mostrar para vocês que Jesus é o Cristo, e assim conta Atos que Paulo ficou lá e muitos foram convertidos. Em Atenas não, ele vai no... Nossa, hoje está difícil. Ele vai lá no meio do pessoal, dos filósofos, e começa a discursar, falar com as pessoas, e essa é uma lição para a gente também. Hoje talvez a gente não tenha esse contexto, mas a gente tem a internet aí, que dá até canseira. Mas eu estou falando que a internet é o melhor lugar para isso, não. O melhor lugar mesmo é olho no olho. Mas o fato é que a gente tem, por exemplo, na internet milhões de ideias, né? E aí a gente tem também em Atos dos Apóstolos para a gente ver os contextos de rejeição. Porque às vezes havia apatia, como em Atenas.
Outras vezes era uma oposição total, aliás, de perseguição, de morte, como por exemplo acontece em Filipe, depois que eles expulsam um espírito endemoniado. Eles são apedrejados, são presos, né? Então a gente vê que esses cristãos tinham rejeição, e a gente vai ter rejeição. Sempre vai ter aquele sobrinho, aquele irmão. Eu disse isso para o meu irmão uma vez: quem é você para vir falar de Jesus para mim? Fica aí na sua. Então é importante, a gente pensa, então, como que eles conseguiram em 30 anos fazer isso? O que eles fizeram, né? O que de revolucionário aconteceu? E quando a gente pensa na nossa igreja aqui, às vezes a gente pensa: meu Deus, como é que a gente vai encher? Porque a gente pensa isso, mas o fato é que a gente não deve pensar dessa forma, porque a Bíblia diz, a palavra diz que nós receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas no Jerusalém, na Judeia, na Samaria e todos os confins da terra. Nós somos chamados para ser testemunhas. É assim que eles mudaram a realidade daquele tempo em 30 anos. Cristo era a essência da mensagem. O que a gente está pregando? O que a gente está falando? A nossa vida reflete Cristo ou os nossos pensamentos pessoais? O nosso achismo? Então, o foco da mensagem da igreja deve ser Cristo, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. No púlpito, na vida, no coração de cada um. Então, a mensagem da cruz, ela tinha e tem como propósito salvar vidas e santificar o pecador. E é isso que a gente deve pregar. Segundo, serão minhas testemunhas. Eles eram testemunhas, eles carregavam na vida, na voz. E eu não sei se você sabe, mas esse é o significado de mártir: testemunhar. Martíria em grego é testemunhar. Quando a gente pensa, o mártir é aquele que se dá a vida em prol de alguma coisa, é aquele que testemunha, aquele que carrega o evangelho da verdade. Eram pessoas de caráter, de conduta transformadores. As pessoas precisam olhar para nós e não ouvir só da nossa boca o evangelho, mas elas precisam ver através da nossa ética, da nossa conduta, da nossa lisura, da nossa forma de respeitar o pai e a mãe, enfim, já que a gente está em Dia dos Pais, vamos pensar dessa forma, como diz a palavra, de não irritar os filhos, dar um testemunho público e particular do evangelho que a gente diz acreditar. E é por isso que a gente está vivendo dias tão difíceis, de crentes que só são crentes dentro da igreja, mas que dentro de casa são piores do que aqueles de fora. Essa semana eu compartilhei um podcast com os irmãos falando sobre a questão de violência familiar. É inaceitável que 40% daqueles, das questões que diz respeito à violência familiar sejam de crentes. O lar do crente precisa transparecer. E aí é interessante que no podcast ela fala que a gente pensa em violência no cara que bate na mulher só, mas aí lá fala de outros tipos de violência. E não é só contra a mulher, vale também contra o filho, contra da mãe contra o pai, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente no nosso meio não deveria existir, como nós lemos em Efésios. Então, evangelizar, quando dá testemunho, envolve tudo isso. É muito importante a gente pensar nisso. Exercer compaixão, graça. E aí a gente vê que testemunhar também é formar líderes, é formar pessoas, é multiplicar. Mas é isso quem faz é Deus. E aí por fim serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e os confins da terra. Eles mudaram o mundo em 30 anos, porque eles não ficaram olhando só para si. O que Deus pode fazer para mim? Minha vida está difícil. Senhor, sabe aqueles crentes que só olham para si? Aqui, graças a Deus, não tem isso, mas eu já participei de comunidade que você evita até perguntar para a pessoa se está tudo bem. Porque ela começa a despejar em você tanto problema, tanta dor, tanta dificuldade, que você desiste de perguntar. Você só fala, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, e passa reto. Por quê? Porque a pessoa só olha para si.
ela não olha para fora, ela não ora pelos de fora, ela vive assim eu não sei se pode chamar de cristianismo, mas o fato é que ser testemunha é sair além, é olhar para fora, ver aqueles que são iguais, que são diferentes. Alcançar para a glória de Deus não significa necessariamente que você vai falar o evangelho todas as vezes que você conversar com alguém. Isso o Espírito Santo vai colocar no seu coração a hora certa de falar. Mas às vezes quer dizer que você tem que olhar e perguntar se você está precisando de alguma coisa, o que está acontecendo. Às vezes é ouvir. E isso a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Isso é chato, às vezes é difícil. E aí, como afirma John Wesley, né? A minha paróquia é o mundo. Então pra gente é um desafio também, né? Pra gente crescer, pra gente pensar e olhar para o mundo, erguer os olhos e ver que os campos estão brancos. Como diz o Evangelho, estão prontos para a colheita. Quando o trigo ficava pronto para colher, ficava branco, os pendão branco. Quem já plantou sabe como é que é, assim, né? Fica tudo, é hora de colher, o mundo está aí, um monte de gente precisando. E para a gente concluir, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eles não mudaram o mundo porque eles tinham os músculos de aço, mas porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Oravam e viviam com intrepidez espiritual. Então, eu quero levantar algumas reflexões preciosas para nós. O que você precisa mudar para transformar o mundo ao seu redor? E aí, quando eu falo mundo ao seu redor, talvez seja a sua casa, talvez seja o seu trabalho, a sua família, enfim. O que você precisa sair do comodismo? O que nós, como igreja, precisamos mudar para transformar o mundo aqui ao nosso redor? Então, a igreja primitiva mudou em 30 anos por causa do quê? Lembra? Da mensagem, do Cristo crucificado, do método. E qual era o método? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão, graça. Da mentalidade, eles tinham os olhos nos campos, os campos estão brancos. E por último, da musculatura, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, o que ainda nos falta como igreja para ser como Atos? O que falta a você para ser tal qual esses homens e mulheres de Atos dos Apóstolos? Conheça o Evangelho, assimile os métodos de Atos dos Apóstolos, tire os olhos de você mesmo, busque ser cheio do Espírito Santo. Somente dessa forma nós vamos poder mudar o mundo, seja esse mundo pequeno ou grande. E aí, nosso desafio é que você ore, então. Ore por aqueles que Deus vai nos trazer, ore por aquelas pessoas da sua família, do seu círculo familiar, do seu círculo de trabalho, que Deus tem colocado no seu coração para alcançar. Então nós vamos cantar uma canção e depois dessa canção nós vamos orar. Vamos cantar que a nossa igreja é uma igreja presente e que assim seja, eu e você, onde nós estivermos. Então vamos cantar e nesse momento você pode apresentar o seu coração diante do Senhor. E às vezes a gente tem aquela dificuldade: Deus, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Às vezes a gente precisa orar. Ore, peça a Deus a direção, a sabedoria, o entendimento, para que isso possa acontecer da melhor forma possível. Então vamos cantar. Uma
Da história. Pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor. Pai, porque nós não sabemos muitas vezes por onde começar. Pedimos que o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor nos dê a direção, que nós possamos levar, ó Deus, essas lembrancinhas para as pessoas que o Senhor já está preparando, que no tempo oportuno elas estejam conosco. Clamamos a Ti por esses visitantes, ó Deus. Clamamos a Ti pela nossa obra nessa cidade, por cada pessoa que está conosco. Nós Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de congregarmos em torno da Tua palavra. Ó Pai, agradecemos pelos nossos pais terrenos. Obrigada, Senhor, por cada pai desta igreja, Senhor, que aqui estamos. Que o Senhor abençoe com graça, sabedoria e entendimento, ó Deus, a vida de cada irmão. Pedimos também, eterno e misericordioso Deus, por aqueles que choram a perda dos seus pais nessa hora, Senhor, porque sabemos que essa realidade de pandemia fez várias famílias perderem seus entes queridos, e nesse momento nós pedimos consolo por essas famílias também, Senhor. Consola e restaura, Senhor. Também Te pedimos pela saúde daqueles que estão adoentados. Clamamos a Ti de forma especial pela vida, ó Deus, do reverendo Ricardo Bento, que ainda está internado por causa do Covid. Louvamos agradecidos, ó Deus, e pedimos também, Senhor, pela vida do Elias, da sua família, que estão gripados, ó Pai, em nome de Jesus, cuida da saúde deles, restaura. Nós Te louvamos também agradecidos, ó Deus, pela vida e pelo aniversário dessa semana da Henriette e da Kátia, Senhor. Clamamos que o Senhor, Pai, seja sobre a vida delas, fortalecendo sempre, dando saúde nesse novo ciclo, nesse novo ano que elas receberam de Ti, Senhor. Pai querido, nós também louvamos e agradecemos por essa comunidade, por cada um que está aqui, por cada família. E louvamos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Nós Te louvamos agradecidos e tudo mais, Senhor, que está na nossa mente e no nosso coração, depositamos diante da cruz, para que essa chama não se apague. E oramos a Ti todos juntos, na oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Domingo com o seu pai, aqueles que puderem, aqueles que não puderem, às vezes faz chamada em vídeo para o pai, né? Então que Deus abençoe o seu domingo e a sua semana com amor e com alegria, em nome de Jesus.